Bom dia, bom dia! Hoje chegamos no nosso segundo dia da série da Biointuição. Ontem foi muito especial, quero agradecer a presença de todos. Eu contei um pouco da minha história, como a biointuição aconteceu, como a biointuição chegou, os meus processos aí com a própria intuição. E queria ver aqui quem estava aqui ontem. Bom dia, Viviane, Sônia, Maria Luísa, bom dia. Vocês assistiram a aula 1? Coloca aqui para mim quem assistiu a aula 1. Trouxe um pouco dos fundamentos do que é a psique, do que a intuição pode perceber, né? Como essa habilidade pode trazer benefícios e que níveis ela pode nos levar, que tipo de percepções ela pode nos levar, o que é uma percepção racional, o que é uma percepção irracional e a importância de se criar um ambiente interno, de se criar uma perspectiva interior, porque intuir tem a ver com sair do domínio, né, do ambiente externo e voltar e crescer essa perspectiva interior, né? Essa perspectiva onde nós usamos os centros intuitivos que vão além dos sentidos. Os sentidos, eles rastreiam o mundo, eles rastreiam o externo. E através dos sentidos também nós podemos perceber as informações do meio. No entanto, existem outros centros, outras maneiras de perceber ondas que não são visíveis, audíveis, né, tateáveis, que são centros do coração, centro do próprio corpo, as células. Demos uma introdução sobre isso. E dei um desafio para vocês. Vocês fizeram esse desafio? Quem aqui chegou até o desafio de perceber qual é o seu código? Como assim? Claro que nós temos vários códigos. A partir do momento que essa intuição ela chega, que essa informação ela chega, ela vai se transformando no nosso corpo, né? E nós percebemos. Então, da mesma maneira que vem aqui uma onda de Wi-Fi e entra aqui no celular e ele transforma isso numa imagem e num som, da mesma maneira, quando uma informação chega no nosso campo, né, seja através do coração, seja através dos nossos receptores, ela vai se transformando e nós temos uma impressão daquilo, uma primeira impressão. Sim, existe uma escala de sensibilidade, como eu falei para vocês. No entanto, cada um tem uma forma mais particular. Uns ouvem uma voz, outros sentem a partir do coração, outros percebem a partir da sincronicidade do ambiente, né? Quem aqui fez o exercício ontem, conta para mim. Qual é a sua principal forma que você tem conhecimento hoje, né, de que chega essa informação? É através de uma voz, através de um sentimento, através de um som? Coloca aqui para mim. Hoje, né, só com com o teu conhecimento até hoje, como que geralmente chega essa informação para você? Coloca aqui no comentário para eu saber. Bom, e independente da sua forma, existem várias formas, né? Existem várias formas e essas formas que nós vamos aprender, né, que a intuição, biointuição, ela traz. E sentimento legal, voz interior, uma voz, que mais? Percepção, sensação, sentimento, sincronicidade. Ótimo, Érica. A Érica já tem mapeado várias formas, que bacana. Nunca consigo perceber, eu sonho.
Sonho é uma das vias, Maria Luísa, né? Uma das vias muito importantes. A gente não aborda muito ele aqui, né? Porque não dá muito tempo. Nem sei se eu pus aqui na sequência, mas é algo que a gente trabalha no curso, sim. Percepção, pensamento, visão, sincronicidade, às vezes, ótimo. É isso que a gente precisa mapear, né? O que você já tem de percepção, quais são os códigos que você já tem, você entender quais são esses códigos, quais são as possibilidades e trazer isso para a vida. E quando eu chamei vocês para vir para cá, eu falei de uma técnica, né? Aqui a gente está falando técnica de autopercepção, né? De o guia interior, que é o que eu vou focar aqui, né? Eu vou trazer algumas ferramentas. A biointuição tem uma série de ferramentas para que a gente consiga fazer essas percepções, e essas percepções elas vão te levar, né? O primeiro curso ele traz ferramentas para leitura de ambiente, né? Leitura de pessoas que tem a ver com o ambiente e interação com símbolos do inconsciente. Então temos essas ferramentas. E depois, né, num outro curso, num segundo curso, que é a leitura biointuitiva, você vai poder atender uma pessoa e levá-la a interagir com essas informações do inconsciente, tá bom? Mas isso aqui é para uma segunda fase. Onde nós estamos? Nós estamos na série da biointuição. Aqui, o objetivo aqui é trazer conhecimento, é trazer um guia, um mapa para que você já se conecte e perceba muito do que está acontecendo com você, que você já saiba identificar muita coisa. E para quem quer se aprofundar depois, para quem quer se certificar, para quem quer fazer uma leitura de ambientes de uma forma mais estruturada, para quem quer atender pessoas, existe um outro processo que é o processo de certificação, tá bom? Que eu vou explicar tudo isso durante o caminho e principalmente ali no final da série. Tenho tido sonhos, a informação um pouco confusa, ainda mais que na frente consigo identificar na prática. Sincronicidade, emerge uma ideia da cabeça, aparentemente do nada. Que legal, muito bom. Queridas, eu quero que vocês estão tendo um caderninho? Quem aqui tá com o caderninho para essa série? Essas perguntas que eu faço para vocês, eu digo para vocês que são mais importantes até do que o próprio material. Porque essas perguntas que eu trago são guias para você identificar o que já acontece aí com você, tá? Então, se você não tá com caderninho, pega aí uma folha ou algum caderninho tal e vai anotando, né? Todo o desafio que eu faço no final da aula, ele é muito importante para que você identifique aquilo que já acontece, para que você já perceba, né, conscientemente aquilo que você já faz inconscientemente, né? Aquilo que você já tem de habilidade, tá joia? Então anotem e sigam aí a sequência. Eu tô muito feliz de estar aqui, embora eu esteja oferecendo as aulas gravadas para quem realmente não pode. Vocês que podem, quem pode, esteja aqui, porque aqui é o momento de eu interagir com vocês, aqui é o momento de eu fazer perguntas, aqui é o momento de eu saber se vocês estão aqui. Então, quem realmente não puder ver a gravação, mas quem realmente puder, se esforce para estar aqui, para que a gente possa sentir essa energia, para que eu possa sentir a energia de vocês aqui, joia? Combinado? Tá bom? Então é uma honra ter vocês aqui, honro todos que se colocaram a estar aqui às 10 horas, né? E vão estar os outros dias. Tá bem? Vamos lá começar então? Tá bom. Então agora eu vou desabilitar os comentários
para que a gente, para vocês verem melhor aqui, tá bom? Então vamos lá. Habilidade esquecida. Por que deixamos a intuição para o segundo plano? Nessa aula eu vou abordar como é que a gente lida, como é comum as pessoas lidarem com a intuição e o que elas estão fazendo de que a coisa não anda, né? O que elas estão fazendo, entre aspas, né, de errado. Eu não gosto dessa palavra, de errado, porque errado é completamente relativo, mas vamos trazer a partir dessa perspectiva. O que elas precisam fazer de diferente, o que vocês precisam fazer de diferente para que possa fluir essa habilidade, tá bom? Vamos falar também do porquê que nós perdemos a intuição, entre aspas, né? Por que ela ficou esquecida? Por que ela ficou em segundo plano? Né? Por que ela deixou? Por que e teve uma época que ela foi tão importante na vida e depois ela foi ficando para segundo plano? Joia. Certo, perspectiva do certo e errado. Como assim? Geralmente, quando eu recebo alguém para que a gente para trabalhar esses processos intuitivos, o que eu percebo? Que as pessoas buscam uma decisão certa, né? Buscam um caminho certo, buscam uma decisão que vá de encontro àquilo que ela acha que deve ser. Aí você vai falar, tá, mas claro, eu quero isso, né? Porque afinal, não é para isso que nós estamos intuindo? Nós estamos intuindo para que a gente se conecte com o self. O desenvolvimento da intuição, ele vai nos alinhar ao nosso self. Ele vai nos alinhar ao inconsciente coletivo. Só que lembra que o self, ele não é... Nós não temos total conhecimento e pleno sobre as vontades e dimensões desse self. É como um GPS. O ego, ele só vira direita ou vira esquerda. Quem sabe o caminho final lá é o self, não é assim? Quando a gente vai ligar o GPS, o que a gente faz? Você coloca lá o caminho. Eu quero chegar em São Paulo. Aí o GPS vai mandar, vira pra cá, vira por aqui, vai ali, vai aqui, né? Só que a gente não sabe o caminho, a gente não sabe exatamente vira direita, vira esquerda, vai pra lá, vai pra cá. A gente não sabe qual o caminho que é. A gente deixou pro GPS nos dizer qual é o melhor caminho que vai levar até lá. E o que nós sabemos? Nós sabemos que a gente quer chegar numa cidade e que queremos chegar naquela cidade e confiamos o caminho ao GPS. Porque o GPS está conectado a um satélite que tem um mapa das ruas e sabe o melhor caminho. Não é assim? E aí, quando a gente vai intuir, vamos dizer assim, né? Quando nós queremos tomar uma decisão, quando a gente quer chegar em algum lugar, a gente fala, quero chegar até tal lugar. E aí a gente fala, beleza, então agora eu vou me planejar, mas também eu vou seguir minha intuição para ver e não sei o quê. E aí quando o GPS, que é a intuição, manda virar à direita, o que o ego faz? Mas por que eu vou virar à direita? Mas será que não seria melhor à esquerda? Mas esse caminho é perigoso. Mas por que eu tô virando aqui? Mas e se eu virar aqui, aonde vai dar depois? A gente fica questionando o tempo todo e a gente não larga e confia. É claro que sim,
a razão e a intuição, elas vão estar alinhadas e precisam estar alinhadas com o tempo, né? No entanto, existem momentos em que a gente precisa dar um passo e confiar, né? E confiar que a gente vai chegar a São Paulo, né? Confiar que lá no final vai, né, o GPS vai nos levar até lá. Tem um estudo da HeartMath que eles viram o seguinte: quando o coração ele dá um sinal intuitivo, porque lembra, nós dissemos ontem que o coração ele é o grande rei da história, né? Ele é o grande dominante de todo o nosso corpo. Ele domina o próprio cérebro até. O cérebro ele é um subordinado ao coração. No entanto, existe uma inversão de papéis no nosso corpo devido à sociedade racionalista. A gente vai falar disso mais tarde. Então, qual que é o estudo? Eles viram o seguinte, que o coração ele dá uma informação para o cérebro, ele dá um comando para o cérebro. Faça isso. Ele dá um comando, existe uma via direta, né, do coração para o cérebro. Ele dá um comando, ele dá um comando. Se o cérebro ele começa a questionar muito, ele fica, mas por quê? Ele fica questionando, o coração ele para o sinal. Ele para, tá? Devido ao tamanho questionamento, o coração para o sinal. Isso devido ao fato de que o campo, a gente desloca, né, o poder para esse coração, a gente quer explicação, o cérebro quer explicação, o ego quer explicação, ele não se subordina, ele não se coloca em confiança e o coração para. E aquela informação que no começo era uma informação que você tinha uma certa clareza, entra em confusão, né? Por isso que é muito comum a gente ter uma clareza do caminho que a gente precisa e logo depois, devido a questionamentos, a perguntas, a gente entra num estado de confusão, né? De confusão, a gente vai começar a buscar fora e o que é certo e não sei o que. Aí depois de um tempo, na hora que a gente larga, que a gente solta, a gente espera vir a clareza, depois a clareza vem na sequência. E quando a gente larga, né, o pensamento, quando a gente se baixa a frequência cerebral e permite que o fluxo volte novamente, né? Quem passou por isso já dá aqui um coração, porque acredito que muitos de vocês já passaram por isso. E muita gente me pergunta assim, olha, mas então toda vez que vem a primeira informação sempre é certa? A gente volta para o certo e errado de novo. Então vamos mudar essa pergunta. Toda vez que vem uma primeira informação é intuição? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. E aí você precisa aprender a voltar para o seu coração. Com o tempo você vai saber se é a intuição ou não. Joia? Quem passou por essa confusão, bota aqui o dedinho no coração para eu ver se vocês estão por aí. Ah, legal, agora eu tô vendo os coraçõezinhos. Então, pessoal, a primeira coisa é a gente sair dessa perspectiva tão arraigada de certo e errado. Essa perspectiva dual e da segurança de querer explicar tudo e querer que tudo saia conforme a nossa cabeça, tudo saia conforme o nosso cérebro. Quando a gente está nesse lugar, a gente está no lugar de controle. E quem quer controlar e quem está no lugar de controle é o ego. E quando o ego está no controle, o self, ele não tem espaço para dar as informações.
Talvez você esteja se perguntando, tá, mas existe certo e errado? Sim, existe certo e errado na perspectiva da matéria, na perspectiva dual, na perspectiva do que foi colocado, do que aprendemos, de moral, de ética. Existem sim as verdades que o ego e o consciente tomaram. Existem as verdades sociais, as leis e regras sociais que ditam o certo e errado. Mas lembra dos dois mundos? Isso é só uma perspectiva de quando nós estamos atuando e vivendo na dualidade e na matéria. Quando a gente fala de intuição, quando a gente fala de self, a gente sai dessa dualidade e a gente vai para energia. E para o mundo da energia não é um mundo de dualidade, é um mundo de unidade, né? Então, a primeira dica aí para que a gente saia desse certo e errado, a gente mude essa pergunta, se está certo ou se está errado, a gente venha para a pergunta, troque se está certo ou se está errado para a pergunta, eu estou fazendo o melhor? Isso está afinado com o meu coração? Eu estou tranquila com essa decisão? Então, é isso. E larga o que vai vir depois e confia que o que vai vir depois vai ser o melhor. E talvez o que venha no dia seguinte não é nada do que você previu, né? Muitas vezes o resultado de uma ação intuitiva no desconhecido, porque é o máximo que a gente consegue, onde a gente se livra do ego e a gente vai completamente, se livra entre aspas, né? Onde a gente coloca ele no lugar e se conecta plenamente com a intuição, é um passo ao desconhecido. É quando a gente se permite dar esse passo totalmente no desconhecido e abertos a vivenciar o melhor. E geralmente o resultado ele não vai vir de cara, ou melhor, a nossa razão não vai entender de cara que aquilo foi o melhor caminho. Não vai ter um resultado necessariamente externo. Essa confiança ela precisa estar alicerçada aqui dentro primeiro. E depois de um tempo, geralmente, essa informação ela vai surgir. Tem vários casos, tá? Tem casos de quem não seguiu a intuição. Geralmente quando a gente não segue a intuição, o resultado vem meio logo. E quando a gente segue, a gente se abre, a gente abre espaço para o tempo. Vou dar um exemplo para vocês disso. Faz sentido, gente? Vou abrir o comentário aqui, porque eu sei que tá um pouco... Tem várias informações aqui. Eu quero ouvir de vocês se faz sentido essa primeira informação, né? De trocar o certo e o errado por, né? Tudo que vem, então, é resultado, consequência. Resultado, consequência e aprendizado. O que vem depois é um resultado, consequência e aprendizado. Eu vou contar aqui uma história para vocês que aconteceu há pouco tempo. Há uns 2 meses atrás, eu tive que tomar uma decisão sobre uma parceria profissional. E aparentemente era uma boa parceria. Racionalmente era até uma boa parceria. Mas eu não sentia assim que era... Não tava, sabe? Não tava alinhado, não tava aberto, não tava no fluir, a informação não era positiva. Bom, sempre num processo decisório, quando não precisa tomar a decisão na hora, eu não tomo. Eu vou explicar isso tudo, eu acho que é na penúltima aula, certinho o processo decisório para vocês que eu faço. Mas basicamente é assim, eu digo que eu coloco tudo para cozinhar num caldeirão, é uma imagem que eu faço. Preciso tomar uma decisão? Beleza, coloco lá para cozinhar. Vou
trazendo para o coração e vendo se expande ou se contrai. Mas eu observo sonhos, eu observo sincronicidades. Eu sim analiso, com certeza, eu não deixo de analisar porque faz parte, mas eu sempre coloco a minha razão, né, como subordinada. Vou perguntar para pessoas especializadas, sim, também. Ou seja, eu vou colocando todos esses elementos. Vou observando as sincronicidades, vou fazendo mais perguntas, enfim. E eu esperei aí uma semana, mas ainda não estava claro sobre a decisão. Falei, olha, ainda não tenho uma clareza para dar essa informação. Foi mais alguns dias e eu falei, não é para tomar essa decisão. Só que ao mesmo tempo, o meu racional, o meu ego falou assim, né? Tudo bem, você não faz isso daí, mas logo, fica tranquila, logo você vai ter uma outra parceria. Aí também, né? Eu falei, beleza. E eu também acreditei nisso. Também me apeguei um pouco a essa ideia. E não fiz essa parceria. E depois, assim, de uma semana, eu vi que não surgiram outras, não tive outras pessoas para parceria do jeito que eu imaginava, né? Aí eu comecei a duvidar, deu aquele gelo porque o resultado não estava de acordo com o que eu esperava. Eu falei, opa, calma lá, não é assim, né? Você tomou a decisão, tava tudo certo, calma, espera que uma hora você vai entender, né? Trazendo essa própria consciência para minha consciência, para essas vozinhas aqui programadas, para essa ideia toda. Beleza. E só sei que assim, depois de 2 meses que eu comecei a entender, porque nesse processo de 2 meses eu tive um sintoma na minha coluna, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu travei aqui minha lombar. E eu tive que ficar uma semana sem ir pro computador. E nessa semana abriu muita coisa, né? Eu percebi que eu precisava mudar a minha forma de executar o meu trabalho, eu precisava criar uma rotina que o meu corpo estava precisando de saúde. E com aquela parceria ia ser do jeito que estava. Então, ou seja, eu tive que criar um modus operandi totalmente diferente aqui na minha vida, no meu trabalho. Eu arrumei uma outra parceria que se afina a esse projeto, a esse lugar, né, de trabalho. Ou seja, se eu tivesse feito aquela parceria, provavelmente, né, meu corpo ia ter sofrido muito mais e eu ia ter que tomar outras atitudes posteriores piores. Então, ou seja, depois de 2 meses eu fui entender uma ação. E às vezes isso demora anos, né, para que a gente realmente entenda. Por isso que o nosso ambiente interno, a nossa confiança interna, ela tem que ser maior. Aqui, segundo item, intuição versus coragem. Como assim? A maioria das pessoas que me pergunta fala, como é que eu sei distinguir intuição, coisa da minha cabeça? Como é que eu sei se realmente é intuição? Como é que eu sei se esse é o caminho mesmo que eu devo seguir, se está certo, se essa informação mesmo que está chegando é a informação da minha intuição? E quando eu vou trazendo as perguntas, eu falo, tá, mas o que você sentiu? Lá no fundo, esse lá no fundo é uma palavrinha muito interessante para a gente fazer essas perguntas. Lá no fundo, o que você realmente sente, né, sobre esse assunto? Entre um monte de possibilidades, o que você realmente sente? A pessoa fala. Então tá, então você tem clareza dessa informação? Ela tem. Eu falei, então... Aí ela fala, mas sabe o que é? É que se eu for para esse caminho é muito difícil, né? Aí eu vou ter que enfrentar a opinião do meu marido, a opinião das pessoas. Ai, eu não tenho coragem.
Não tem coragem. Então, gente, isso é muito importante a gente ter clareza que acontece, né? Muitas vezes o nosso GPS vai nos mandar por caminhos que as pessoas ao redor vão questionar. São caminhos que podem não ser comuns às pessoas, né? Podem ser caminhos que não estejam alinhados com a perspectiva dela. Pode ser um caminho, uma coisa que você nunca fez, e quando você nunca faz uma coisa, as pessoas olham, veem que você tá diferente e acham que tem alguma coisa errada, né? Porque fazer diferente, às vezes, pode ser errado para muitas pessoas, né? Para o nosso centro límbico de segurança, nós somos programados biologicamente para criar uma rotina, uma constância e seguir, né? Sair disso pode ser perigoso. Então, muitas vezes, o que nós não temos não é clareza, é falta de coragem. Coragem para aceitar a informação, porque se a gente aceita essa informação, a gente vai falar, poxa, eu sei disso, mas eu não vou fazer, porque eu não dou conta. E tá tudo bem também, sabe? E tá tudo bem você se conscientizar que ainda você não tem coragem de tomar esse passo. Não é errado, lembra? Vamos sair de certo e errado. Vamos sair desse lugar de que só então veio a intuição, se eu não seguir a intuição, eu sou péssima. Muitas vezes eu não seguia algo que eu realmente sentia porque eu não queria correr o risco de lidar com algumas consequências. E eu não me julgo por isso. Até porque tem decisões que não cabem só a nós. Cabem ao marido, por exemplo, decisões em relação ao filho, você não toma sozinha. Tem que ser em comunhão ali. Vou dar um exemplo para vocês. Vacina. Gente, eu sou bióloga, estudo questões energéticas, biologia dos sistemas. No fundo, eu sei que vacina não é tão bom assim. Eu sei que vacina, a maioria das vezes, não é a melhor coisa pra gente. Só que lá no começo, quando o Arthur nasceu, eu não tinha essa consciência, dei as vacinas. Mas eu dei essas vacinas, mas no fundo eu sabe quando no fundo você sabe que, poxa vida, vou dar tudo isso pro menino? Então eu tinha um certo conhecimento até, mas eu não tinha tanto, e eu tinha mais uma sensação. Só que eu falei, ok, eu não quero correr o risco, né? Mesmo sabendo que é algo que pode ser bom para ele, eu não quero correr o risco de lidar com as consequências de eu não ter dado vacina. Porque eu ainda não estava forte completamente na minha intuição. E não era uma coisa gritante, né? Porque às vezes é uma coisa gritante, alguma coisa que quando não é para fazer, parece que vem um negócio, parece que você vai morrer se você fizer. É uma coisa muito forte, né? Quando realmente não é para fazer. E não era tão forte assim, mas eu sabia. Então eu simplesmente falei, ok, eu sinto que é possível ir para esse lado, né, de não tomar vacina, realmente sinto que é um caminho que pode ser bom, mas eu não vou tomar esse caminho. Eu vou passar por essas experiências, né, a partir deste caminho. E tá tudo bem, gente, sabe? E tá tudo bem, não é certo nem errado, o importante é a gente ter a consciência. E às vezes grita. Antes da quarentena,
eu ia mudar para uma casa. Porque eu moro num apartamento, então eu queria natureza, sabe? Esse apartamento é grande, é super legal e tal. E eu fui, a gente ficou mais alegre, assim, com aquela quintal e tal. Fiz o contrato. Aí, um dia antes, meu marido falou, vamos ver melhor, né? Vamos ver melhor a estrutura da casa, a rede elétrica. A gente levou um engenheiro lá. Gente, a hora que eu entrei naquela casa, até me arrepio até agora. A hora que eu entrei naquela casa, porque eu nem tinha entrado direito lá, eu tinha ficado só naquele quintal, eu queria só o quintal, eu queria só aquelas árvores. Na hora que eu entrei naquela casa, começou a me subir uma sensação. Eu falei, nós não vamos mudar pra cá. Não vamos assim, ponto final. Ou seja, era uma sensação que, embora fosse uma decisão junto com o meu esposo, é assim, ele querendo ou não, eu não ia mudar pra lá. Então, às vezes, embora sejam decisões conjuntas, a sensação é muito forte. E quando é muito forte e a gente se posiciona a partir dessa postura, o outro acata até. Eu falo, não vou, eu não tenho, assim, não vou e ponto final. Tô sentindo isso. Enfim, aí depois eu fiz uma leitura, né? Tinha uma leitura de ambiente ali, eu fui ver depois o histórico da casa, tinha uma questão no ambiente, mas eu me posicionei, falei, não, ponto final. Desfiz contrato, às vezes contrato, com a consciência totalmente limpa. Então, vamos seguir. Quando você for perguntar se é intuição, observe se você está tendo coragem de tomar essa iniciativa. E se você não está tendo coragem, tudo bem também. É bom aceitar e dizer, ok, eu estou percebendo isso, mas eu não vou tomar porque nesse momento eu não quero, não vou e não tenho coragem. E tá tudo certo. E você vai colher as consequências disso com consciência. Intuir na perspectiva exterior. Aqui embaixo, o que está escrito aqui? Na perspectiva da razão, né? O que a gente procura? A gente quer que a intuição, muitas vezes, se encaixe na razão. Como assim? É aquilo que eu acabei de falar, né? Eu quero que eu tenha uma intuição e que ela, né? Ou seja, a gente quer até controlar a intuição. Eu quero ter uma intuição, mas eu quero que essa intuição, ela dê o resultado que eu quero, para que tenha o resultado, né, que volte, que a experiência seja do jeito que eu quero, na hora que eu quero, quando eu quero, como eu quero. Ou seja, a gente não quer uma intuição, a gente quer uma bola de cristal. Nem isso, a gente quer moldar, né? A partir da perspectiva do ego, a gente quer que a intuição ela fique dentro da caixinha da razão. A gente quer que a intuição, muitas pessoas querem que a intuição ela seja explicável, previsível, razonável. E isso é um erro. E isso é um erro, né? Entre aspas, porque é uma falta de entendimento do que é intuir. Tá? Então, se você já fez isso, precisa entender que intuir não é isso. Não é moldar necessariamente as respostas, né, de acordo com o ego. Bom, vamos seguir então. Assim, é necessário entendimento e prática para que possamos distinguir as informações e passarmos a confiar. Esse caminho tem a ver com alinhar a mente e o coração, trazer a cabeça para o lugar dela, o coração para o lugar dela e aprender tudo isso, aprender esses processos
que eu disse, né? Entender o que é intuição para que a gente saiba lidar com ela. Se a gente não sabe o que é, fica meio difícil de lidar. Querido Einstein aqui traz uma frase: a mente intuitiva, ele coloca a mente, é uma dádiva sagrada e a mente racional é um servidor fiel. Nós criamos uma sociedade que honramos o servidor e esquecemos a dádiva. Eu vou abrir o comentário para vocês e eu quero perguntar aqui qual é a palavra, né, ou frase ou elementos dessa frase que chama mais a atenção de vocês. Coloca aqui para mim. Que elementos dessa frase mais chama a atenção aqui de vocês? Coloca aqui nos comentários. Eu ativei os comentários, gente. Dádiva sagrada, dádiva sagrada, sagrada, dádiva sagrada, servidor, servidor, dádiva, dádiva de Deus, esquecemos a dádiva, dádiva, isso, servidor fiel, dádiva sagrada, joia. É muito interessante que aqui nessa frase nós podemos identificar, muitos conceitos. Einstein conseguiu traduzir colocar em uma frase uma quantidade de informações impressionante. Dádiva sagrada, quando ele traz dádiva sagrada, nos coloca, nos informa, né, que a intuição pertence a nós, né, como seres divinos que somos, que a intuição ela vem conosco. Traz aqui o lugar de cada um, o lugar da mente, o lugar da intuição, o lugar do self, o lugar do ego. É o que a gente está falando agora. E ele traz também a evolução da sociedade. Honramos o servidor e esquecemos a dádiva. Essa última sentença aí mostra a evolução do paradigma da nossa sociedade. E é o que eu vou falar agora. Quando eu pergunto para as pessoas dessa frase, eu digo que, para mim, toda essa frase é muito importante. Eu uso ela em quase todas as minhas palestras. Mas a frase que mais me impacta é o esquecemos. O esquecemos. Esse esquecemos nos coloca bem no lugar histórico que nós estamos e também mostra a evolução do desenvolvimento das percepções ao longo da vida, biologicamente falando. Agora eu vou trazer um pouco dessa evolução histórica e vou iniciar aqui falar um pouquinho da evolução da intuição ao longo da vida. Vou começar o papo na aula de hoje. Aqui, porque então temos dificuldade de perceber, já que a intuição é uma dádiva, porque esquecemos afinal. Eu vou trazer aqui, não dá para ouvir muito bem. Quem traz esse conceito, quem traz esse gráfico aqui é o Bruce Lipton, né, que fez o Biologia da Crença. Ele também é uma das minhas grandes referências. E eu já fiz também cursos dele. E ele conta um pouquinho da evolução dessa relação matéria-espírito ao longo da nossa história e onde nós estamos hoje.
Então, existia, bom, independente aí desse gráfico, nós hoje temos o racionalismo científico, ou seja, paradigma vigente da ciência, onde a verdade ela é alicerçada a partir de um processo científico. Então, eu só posso dizer que algo é válido se é possível comprovar, provar, cientificamente falando, através de métodos, através, enfim, de estatísticas. Esse paradigma, ele foi construído a partir do pensamento cartesiano e com Newton, onde pesquisadores olharam para o mundo e falaram: eu posso ler o mundo e explicar o mundo. E esse passo para a história da nossa sociedade foi muito importante, porque antes disso, o que tinha? Tinha um domínio, né, de uma igreja. E olha aqui ele fala, né, que ele traz aí mais o animismo, depois o politeísmo, o monoteísmo. Vamos ver a partir desse lugar. Ou seja, quem comanda tudo ali é uma igreja. Quem comanda são grupos espirituais que têm contato com uma entidade superior e eles ditam o que é verdade ou não é verdade. E aí, dessa forma, eles colocaram ali um conjunto de regras que podia, e tudo aquilo que estava fora tinha que ser excluído. E nesse processo, aí nós tivemos a caça às bruxas, né? Qualquer pessoa que questionasse o modelo de mundo colocado por essa igreja, certo? Questionado o modelo de mundo colocado por essa própria igreja. Então, sim, a matéria estava subordinada, vamos dizer assim, o mundo material estava subordinado a, vamos dizer, espiritualidade, mas era uma religiosidade imposta. Depois veio uma galera e falou: não, muitos morreram para essa transição acontecer na época, porque era a forma de se lidar com o estudo, né? Tinha violência e tudo mais. E vieram então grandes mentes e pesquisadores que falaram: não, eu posso ler o mundo, eu posso pensar no mundo, eu posso provar, eu posso desenhar, eu posso escrever. E foi então a reforma da ciência, onde veio aí o materialismo científico. Depois, a ciência ela foi evoluindo tanto dentro do dentro, que viu que lá dentro da matéria existia a energia. Ou seja, a gente saiu de um domínio de um grupo espiritual que impunha as regras, né, a partir de um domínio de um Deus, né, enfim, para um domínio da ciência, do materialismo sobre a verdade universal, e o próprio materialismo, através dos seus estudos, chegou a perceber que a matéria e a energia não são coisas separadas. Logo, se a matéria e a energia não são coisas separadas, aquela espiritualidade que estava num domínio do acaso não é mais tão acaso assim. E aí que vem todos esses estudos da intuição, a relação da ciência e espiritualidade, e nós estamos nesse processo que está aqui no final, que ele colocou como holismo. No entanto, é um processo de transição. Nós ainda não estamos nesse meio, nós estamos encaminhando para ele, que a grande maioria da sociedade e da ciência vigente, ela está alicerçada ainda no materialismo científico.
Mas o fato é, não é preciso quebrar as leis do materialismo científico. A única diferença é que essas leis se enquadram a uma perspectiva. As leis newtonianas, né, da gravidade, elas não vão ser quebradas, mas elas servem para olhar a partir de uma perspectiva, para fazer controle de velocidade, para evitar que os aviões colidam e consigam fazer rotas, é super importante. No entanto, estão surgindo outras leis, e aí a gente chama de quântica, de estudos quânticos, física quântica e tudo mais, onde já sabe que existem outras leis além dessa. E o fato é, uma não precisa necessariamente anular a outra. Nós podemos viver em integração. E essa integração, ela é um símbolo, tá? Aquilo que está acontecendo fora de nós é um símbolo do que está acontecendo dentro de nós. Porque afinal, quem vive isso somos nós. Quem faz essa evolução somos nós. Então esse caminhar que consideramos sociedade representa o fluxo de um grande grupo, né? E nesse grande grupo tem algumas pessoas que os intuitivos que estão mais à frente, que trazem a informação, como Jung diz, da importância dos intuitivos nas mudanças sociais do povo. Quem me acompanha sabe que eu sempre falo disso, tem até um texto no portal do Jung na Prática. Jung diz assim, que os indivíduos, que as mudanças sociais acontecem primeiro no inconsciente coletivo. E indivíduos dotados de intuição potencialmente fortes captam essas informações no inconsciente coletivo e as transformam em ideias comunicáveis. Só que isso ele falou lá quase um século atrás. Hoje, nós estamos vivendo essa abertura. Hoje, o planeta Terra está mudando de frequência. Sim, está mudando. Quem aqui conhece a frequência Schumann? Vou abrir o comentário. Frequência Schumann é uma frequência, né, ressonância Schumann, desculpa. É uma frequência do planeta Terra. É uma unidade de frequência, né, de emissão dos campos do planeta Terra. E esse estudo mostra que até 1980 essa frequência ela era estável em torno de 7 ciclos por, sei lá, eu não lembro a unidade. E a partir de 1980 isso foi subindo assim exponencialmente, que entrando aí o ano 2000 já estava a 11. E se sabe que essa ressonância da Terra, ela tem uma influência no nosso cérebro, nas ondas do nosso cérebro. Você percebe que não adianta mais a gente pensar de maneira isolada no mundo. Não adianta mais a gente pensar que o que está acontecendo no meu mundo não está acontecendo fora, e o que está acontecendo fora não está acontecendo aqui dentro de nós. A intuição, portanto, é inevitável. Se essa frequência está aumentando naturalmente, a frequência, e eu não estou falando em onda cerebral, tá? Que eu vou falar isso, é uma outra coisa. É como se nossa mente estivesse mais aberta a frequências mais sutis. Logo, hoje, o que nós precisamos lidar principalmente? Nós estamos ao mesmo tempo com um potencial maior para conectar com o nosso self e com as informações do inconsciente coletivo. Só que o que também tem no nosso inconsciente? Nós temos sombras, né? Temos as programações. O fato é, enquanto nós não criarmos
essa consciência sobre o mundo interno, enquanto nós ficarmos totalmente imersos no ambiente externo, esse mundo interno vai ser como se fosse um cavalo selvagem e nós vamos estar cada vez mais sendo levados por uma avalanche de informações do inconsciente sem saber lidar com elas. E vamos nos confundir com essas informações. E vamos nos confundir com as sombras. E a partir dessas sombras vamos projetar essas sombras nos outros, para que uma hora a gente possa ver. O fato é, o self está ali. Inevitavelmente, ele vai estar pulsando e dando informações, cada dia com mais intensidade, para que o ego, enfim, se renda a ele. Então vamos lá aqui. Falando um pouquinho, né? Olha, tem 4 minutos, deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui. Temos 4 minutos, então eu vou encerrar para conseguir salvar essa live direitinho e a gente começa a falar disso aqui na próxima live, tá bom? Eu espero vocês aqui entrar de novo. Como que vocês vão entrar? Entra lá no meu perfil, bia.rossi, vai aparecer ali ao vivo e vocês clicam lá no ao vivo, tá joia?